Olá, aqui é o Ricardo Piovan e vamos para mais um podcast. Hoje um podcast sobre inteligência emocional, focado em sofrer por antecipação. Você sofre por antecipação? Quer dizer, tem alguma coisa no futuro para acontecer ou para você fazer e você já começa a entrar naquele sofrimento, naquela tristeza, naquele medo e muitas vezes de uma forma irracional? Pois é. Eu ministrei um treinamento esse final de semana, aquele meu treinamento de imersão de 3 dias sobre inteligência emocional, e lá a gente trabalha muito essa parte de sofrer por antecipação, né? E um aluno foi de uma sabedoria incrível nesse final de semana. Ele falou algo mais ou menos assim: sofrer por antecipação é como se você morresse antes do tiro. Olha que incrível! O tiro nem aconteceu, o tiro não foi disparado e a pessoa está morrendo. Ela está sofrendo. É muito... Eu vou usar uma palavra um pouco forte aqui agora, mas é muito irracional. É o que a gente chama de uma crença irracional. A coisa nem aconteceu e eu já estou morrendo. E isso acontece com muita gente. Isso acontece muitas vezes comigo. E o legal é você ter consciência disso e mudar. Você não se permitir ficar sofrendo. E é isso que eu quero falar com você nesse podcast. Eu quero te dar algumas dicas, sabe? Para quando você perceber que você está morrendo antes do tiro, que você está sofrendo por antecipação, você fazer algumas coisas que vai amenizar isso. E uma coisa muito interessante, antes de a gente falar sobre o que é necessário fazer, né? Você já percebeu? Perceba isso. Por que a gente fala que é uma crença irracional? Você pode perceber isso na sua vida. A maioria das coisas que você sofreu por antecipação, a maioria das coisas que você morreu antes do tiro, elas não aconteceram na realidade. Chegou na hora, a coisa encaminhou de uma forma mais correta. Talvez não foi da melhor forma possível, mas não foi daquela forma como você idealizou antes do acontecimento. Não foi a forma como você idealizou antes do tiro. A maioria dos monstros que nós... Porque são monstros, você concorda comigo? Eu tenho uma reunião amanhã que eu tenho que apresentar, eu tenho que fazer alguma coisa amanhã, estou morrendo antes que o tiro, estou sofrendo por antecipação. Já percebeu que a gente começa a criar um monte de monstro na cabeça. Ai meu Deus, vai acontecer isso. Ai meu Deus, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo. Só que chega no dia, na hora... mais da metade das coisas que a pessoa imaginou não acontece. Os monstros não aparecem. A gente fica imaginando. O nosso cérebro, pessoal, ele é muito criativo. Então ele começa a criar situações e que na realidade muitas vezes não acontecem. E sabe por que as pessoas morrem antes do tiro? Você sabe por que as pessoas sofrem por antecipação? Porque elas têm uma crença, elas têm uma verdade absoluta na cabeça dela. Crença é uma verdade absoluta, é uma coisa que você implantou na sua cabeça, principalmente no seu subconsciente. É uma verdade absoluta, uma crença mais ou menos assim, ó: eu não sou bom o suficiente. Inclusive, depois você procura aqui no podcast. Aqui no podcast tem mais de 30 podcasts, episódios. E tem um episódio que eu falo só sobre essa crença: eu não sou bom o suficiente. Quer dizer, a pessoa tem que fazer alguma coisa no dia seguinte, daqui a pouco, e aí começa a bater essa crença na cabeça dela: eu não sou bom o suficiente. E por que isso acontece? Porque provavelmente na infância aconteceu alguma coisa, na infância, na adolescência, que fez aquela criança não acreditar mais nela, achar que ela não era boa. Eu não sei se era papai e mamãe que elogiava muito o irmão, elogiava muito um vizinho, um amiguinho seu, e aí você cria essa crença: os outros são bons, eu não sou bom. Aí isso vem para a vida adulta. Aí aparece um desafio aqui na vida adulta, alguma coisa que você tem que fazer, essa crença começa a gritar no seu subconsciente: eu não sou bom o suficiente, eu não sou bom o suficiente, eu não sou bom o suficiente, eu não vou conseguir fazer aquilo lá. E aí eu morro antes do tiro. E aí eu quero te dar uma dica, que é uma dica muito poderosa. Sabe, toda vez que você sentir que você está morrendo antes do tiro, toda vez que você estiver sentindo que você está sofrendo por antecipação, faça uma pergunta para você. A pergunta é mais ou menos assim: o que de pior pode acontecer? Essa é a pergunta.
Essa é a pergunta que vai fazer você viver antes do tiro, que vai fazer você viver, né, ao invés de sofrer. Por quê? Sei lá, de repente você tem que fazer uma reunião amanhã, você tem que apresentar alguma coisa para o seu chefe, para diretores, e você começa a sofrer. Então pega uma folha de papel e escreve lá, o que de pior pode acontecer? Poxa, pode dar branco, então isso é uma coisa que pode acontecer. Eu posso falar alguma coisa errada, e de repente eles começarem a falar que eu fiz tudo errado. Poxa, eles podem fazer perguntas que eu não sei responder. Então, olha lá, 3 coisinhas, ó. Pode me dar branco, eu posso falar coisas erradas, eles podem me fazer perguntas. Então eu vou começar da terceira. Quais perguntas que eles podem fazer? Já comece a imaginar as perguntas. Você não sabe quais perguntas eles podem fazer, que você não sabe responder? Liga para um colega. Liga para o seu próprio líder. Ô líder, amanhã vai ter aquela reunião, tal. Quais são as perguntas que eles podem fazer? Eu quero estar preparado para isso. Sabe? Então, liga para os seus colegas, liga para o seu próprio líder, converse com ele. Quais são as perguntas que podem surgir? Sabe? Eu posso falar coisa errada. Pô, deixa eu fazer uma apresentação para um colega meu que é muito bom aqui. Deixa eu fazer uma pré-apresentação para o meu próprio líder. Sabe, vai dar branco? Deixa eu estudar mais isso daí. Então, quando você faz essa pergunta, o que de pior pode acontecer, aí vem as respostas, aí se prepare para as respostas. O que eu posso fazer para essas respostas? Você vai ver, você vai se sentir mais preparado para aquela situação. Essa é a pergunta, gente. Toda vez que você tiver para morrer antes do tiro, toda vez que você estiver sofrendo por antecipação, o que de pior pode acontecer? Lá no meu treinamento de inteligência emocional de 3 dias, que eu te convido bastante para você ir, a gente trabalha muito forte isso. Lá existem várias atividades que você vai fazer para aprender a não morrer antes do tiro. Eu tenho certeza que essas pessoas que participaram do treinamento esse final de semana, toda vez que eles estiverem passando por um processo de sofrimento, morrendo antes do tiro, eles vão estar fazendo essa pergunta. Eles vão estar lembrando daquilo que aconteceu lá dentro do treinamento. Então, você vê, o treinamento de inteligência emocional, pessoal, o que ele é? É a gente aprender a lidar com o medo, a tristeza e a raiva. Por exemplo, sofrer por antecipação, morrer antes do tiro, é medo. Eu tô com medo do que vai acontecer. Então, no treinamento, as pessoas aprendem a lidar com esse medo. Elas saem de lá com um nível de autoconfiança, um nível de coragem simplesmente extraordinário. Né? E se você precisa trabalhar isso dentro de você, venha fazer o treinamento, procura aqui o meu telefone, o meu WhatsApp, o meu e-mail, manda uma mensagem para mim, a gente te manda as informações. Tristeza. Tem gente que tem muita tristeza. E lá no treinamento, a gente aprende a lidar com essa tristeza. Lidar com a tristeza é assim, é você perdoar o que tiver que ser perdoado, às vezes é perdoar alguém, às vezes é perdoar você mesmo, sabe? E vamos em frente, vamos seguir em frente. Então lá no treinamento tem várias atividades que a gente vai trabalhar essa tristeza. Ricardo, não é medo que bate no meu coração, é tristeza. Vamos lá pro treinamento. Sabe? Não, Ricardo, o meu problema é raiva. Eu sinto muita raiva. O lado negativo da raiva é ficar discutindo com todo mundo, brigando com todo mundo, arrumando desarmonia à torta e à direita. Sabe? O lado positivo da raiva é que raiva é muita energia. Né? Pensa no medo e na tristeza, energia mais baixa. Pensa na raiva, é uma energia muito alta. E se você souber canalizar essa energia para o positivo, você constrói impérios. Né? Saber lidar com a raiva é algo mais ou menos assim. Ao invés de levar essa raiva para os músculos da boca, sabe? Leva essa raiva para os músculos do cérebro e acha a solução para os seus problemas. Pessoas inteligentes emocionalmente, elas sentem medo, tristeza e raiva, mas elas vão para o lado positivo do sentimento. Então, você vê, se você sofre por antecipação, você não está sabendo lidar com o medo. Se você fica todo tristonho, amuado, todo dodóizinho, tal, vitimização, não está sabendo lidar com a tristeza. Se você discute com todo mundo quando as coisas não vão bem, não está sabendo lidar com a raiva.
Você precisa fazer um treinamento de inteligência emocional. Inteligência emocional não é não sentir medo, tristeza ou raiva. É você sentir medo, tristeza ou raiva, mas ir para o lado positivo desse sentimento. E é possível, pessoal. Basta você treinar. Você tem que treinar esse tipo de coisa. E uma forma de treinar é, de repente, fazer esse trabalho junto com a gente. Tá bom? Então vamos lá, hein? Não vamos morrer mais antes do tiro, ok? Eu aprendi isso, essa frase no treinamento, e eu vou levar essa frase para a minha vida. Quer participar do Life Coach Training, que é o meu treinamento de inteligência emocional? Procura o meu WhatsApp aqui, procura o meu e-mail, o meu telefone, manda uma mensagem para mim, a minha equipe vai mandar todas as informações para você. Tá bom? Um abraço, tchau!